Vamos nós para mais um videozinho. Ora muito bom dia, ora muito boa tarde e ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Em princípio, este videozinho vai se chamar Mensagem para Oren Rosenblatt. Blatt. Nome esquisito. Resultado. Este homenzinho supostamente é o embaixador de Israel em Portugal, que disse que ele diz várias coisas. Eles destacaram aqui uma das coisas que ele disse, que é: não há fome em Gaza. Mas depois, mais abaixo, ele diz outras coisas, incluindo uma questão que é: onde é que está? Não precisamos de permitir a entrada de ajuda humanitária se isso não ajudar o inimigo. E claro que ajuda, defendeu. Mesmo assim, não fazemos isso devido à nossa ética, mas não por causa da lei internacional humanitária. E rematou: mais de 2 milhões de toneladas de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início da guerra. É uma tonelada para cada cidadão. Pronto. E depois aparece aqui a ONU a dizer que isso não será bem verdade e tal. E caro Oren Rosenblatt, eu espero que você ouça este vídeo. O que era fixe era que vocês, Israel e todos os outros exércitos do mundo, todos, sem exclusão, entendessem, após mais de 40 séculos a fazer a mesma coisa, que o inimigo perante estas questões das guerras são simplesmente militares. E quando uma guerra só pode ser justa quando os dois grupos militares se confrontam um ao outro, excluindo os restantes membros da sociedade que nada têm a ver com a guerra, pois os restantes membros da sociedade nem querem a guerra. Pronto. E então era muito bom. Existem aqui, até ali na África. A África tem vários desertos bem grandes que permitem que vários milhões de soldados se agrupem ali para se matarem mutuamente. E já não precisam nem de bombas, nem de droides, nem de nada. Até pode ser à batatada, mesmo ao burro. Normalmente a malta que está no exército gosta de andar à batatada. Portanto, é muito mais justo para todos estarem num sítio qualquer e andarem ali à batatada. Até à morte. E é que, pronto, o inimigo é, pronto, atualmente, o corpo militar. É sempre o corpo militar. E nunca a população. Nunca o civil. Portanto, vocês pegam o exército de Israel, depois falam com o Hamas e com o resto da população que vocês querem combater, eles que vão também para o mesmo sítio e matam-se ali uns aos outros. Simples. É muito mais simples do que andar a matar milhões de civis, sendo que o inimigo continua vivo. E portanto, também era, pronto, essa parte eu não vou estar aqui a discutir, porque pronto, o corpo militar por norma não sabe usar o cérebro. E como não sabe usar o cérebro, pronto, é incapaz de se infiltrar e encontrar o alvo sem matar mais ninguém. Só matando o alvo. Portanto, na história, digamos que só 2 ou 3 exércitos é que foram capazes de se infiltrar e de procurar os alvos sem matar o resto da população. Mas lá está, esses 2 exércitos, que não eram exércitos, que eram simplesmente considerados grupos ativistas e ou criminosos, pois tinham uma ação no meio do mundo civil,
sem matar aleatoriamente civis, sendo que em ambos exércitos, ou ambos organismos militares, que neste caso foram as forças do 25 de Abril e a ETA, não conheço outros exemplos, mas se calhar até houve, foram os únicos que, fazendo isso, chegaram a matar um ou outro civil, mas, segundo eles próprios dizem, foi sem querer e, portanto, eles próprios demonstraram arrependimento pela morte de alguém que eles não tinham como intenção matar. Okay? Bom, é que o comportamento, até nessa condição, é de louvar, não é? Quando um militar mata um civil e demonstra arrependimento, deve-se louvar pelo facto de estar arrependido por matar alguém que, na verdade, não representava um perigo. Pronto, portanto, o resto, o que você diz aqui sobre a comida e afins, pronto, é uma contradição constante. Portanto, não precisamos de permitir a entrada de ajuda humanitária se isso não ajudar o inimigo. E claro que ajuda. Pronto, então quer dizer que automaticamente vocês consideram que o inimigo vai andar a comer a comida que nem pode escolher, não é? Que é toda aquela comida que é oferecida lá em casa para o resto da malta, que na verdade também, pronto, iam ter comida em excesso, que não é aquilo que quer. No meio de uma guerra aleatória em que caem bombas e afins, é tipo, pronto, o que é pior, a fome ou a guerra? Não sei, mas creio que são ambas. E portanto vocês passam aí na guerra, já estão em guerra há mais de 20 séculos. Desde que vocês, os judeus, se declararam como a religião superior. Depois houve o cristianismo, que também se declarou como a superior, e o islamismo, que também considera dizer o mesmo. E no meio dos absolutistas, que se declaram melhores do que todos os outros artistas, só pode haver conflitos. Não pode haver outra coisa qualquer. Como resultado dessa ação, dessa escolha de declarar-se melhor do que alguém. Sendo que não há ninguém que seja melhor que alguém, nenhum país deveria também demonstrar-se ou querer demonstrar-se igual, isto é, superior a alguém. Pronto, por isso, a minha sugestão para si e para vocês, para si, na verdade, é que vá para Gaza, fique lá no meio de Gaza, pronto, continua a ser representante de Israel em Portugal, pronto, mas fica lá em Gaza. Em princípio, pode usufruir da experiência da guerra e da fome. E como você vai entender, pronto, lá deve ser muito melhor do que aqui, porque aqui é só coisas confortantes, aqui tem casa, aqui tem comida, não estamos em guerra. E pronto, isso acaba por ser também um pouco aborrecido para quem, afinal de contas, apoia uma ação de guerra. Tem a ver também com os vídeos anteriores, está associado, pronto, um bocadinho àquela repetição do que é confortante. E você, em princípio, se vive em Portugal, vive, pronto, um estado minimamente confortante. A não ser que você tenha casa ali naquela zona onde ardeu tudo, não é? Então, pronto, se calhar está a experienciar um momento menos confortante porque, pronto, ficou sem casa. As pessoas que estão em Gaza, pronto, a maior parte delas ficaram sem casa e por isso têm que dormir na rua ou num descampado qualquer. Pronto, lá se vai a privacidade de cada um,
lá se vai, pronto, talvez a condição que cria em qualquer um uma certa estabilidade, que é ter o seu cantinho para si. Não é nada. Vocês o que gostam é de passar, portanto, a alegar, não é? E a acusar o inimigo. O inimigo é o Hamas, mas o Hamas, pronto, eles também dizem que o culpado é vocês e pronto. E isso é mais uma daquelas coisas que pronto, já dura mais de 20 séculos. E pronto, e é pena que vocês não olhem para o passado, pois no passado vocês, isto é, judeus e muçulmanos, viviam em paz. Portanto, deviam olhar para o passado e perceber o que é que existia que agora não existe. O que existia, posso eu já dizer, que era nenhum de vocês se tinha declarado melhor que os outros. Nada mais. Portanto, pronto. Eu tive o cuidado de dar as dicas todas sem o insultar.